Copa Sul-Americana, como jogou pelo Cruzeiro na fase de grupos, Dudu pode ser inscrito por outra equipe para as oitavas de final ou os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores. No entanto, Beleza, Dudu beleza, só vai poder ser pessoal. inscrito por outra Bom equipe dia. brasileira Estamos na ao janela de vivo aqui transferências no extra, Rasta do criada para a Copa do Galo, Mundo de Clubes, trazendo entre os mais um dias 2 vídeo e para 10 de junho. vocês. Na quarta-feira, em Belo Rapaziada, Horizonte, peraí só André um minuto Cury, aqui que eu empresário tô... de Dudu, se reuniu com Paulo Brax, executivo de futebol do Atlético. As duas partes não Tá revelaram o rodando teor aqui, do beleza. encontro, afirmando que as conversas trataram de assuntos de mercado. Deixa eu tirar aqui porque tá passando antes da hora. Foi mal aí. Daqui eu não escuto isso, por isso que eu tive que colocar onde você está. Beleza. Salve, salve família, mais uma vez aqui. Pois é, segundo, vamos falar aí nessa live de hoje aí. Vamos falar sobre o Dudu, mano. Dudu indo pro Galo. Tava aqui lendo aqui no GE. Não vai dar pra me colocar porque eu não vou conseguir escutar. Mas vocês vão. Aqui no GE aqui sobre o Dudu no Galo. Eu vou colocar aqui a notícia. Respondendo já o Felipe Campos aí que pediu pra me falar sobre o Dudu no Galo. E o GE há 3 horas atrás meteu essa notícia, cara. Eu vou soltar aqui pra ver se vocês escutam. Atlético Mineiro e Dudu discutem salário e tempo de contrato para fechar contratação. Representantes do jogador sinalizam redução salarial para concretizar transferência. Duração do vínculo pode travar conversas. Por André Ribas e Joana de Assis, Belo Horizonte, São Paulo. 3 de maio de 2025. A diretoria do Atlético Mineiro e representantes do atacante Dudu, livre no mercado depois de rescindir com o Cruzeiro, têm negociações avançadas para fechar a contratação do jogador. As conversas se resumem a dois temas: salário e tempo de contrato. De um lado, o Atlético demonstra que não está disposto a arcar com as cifras milionárias pagas pela equipe rival para contar com Dudu. Do outro, os representantes do jogador sinalizam com a redução dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, pois enxergam com bons olhos a transferência. No entanto, as conversas entre Atlético e os procuradores de Dudu podem travar ao se discutir a duração do novo contrato do atacante. O vínculo assinado com o Cruzeiro se encerrava no fim de 2027. De acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, o prazo contratual deve ser o mesmo assinado no clube rival. Os negociadores do Galo não pretendem entrar em leilão, aumentando os valores oferecidos. Desde que foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim, no sábado passado, o nome de Dudu passou a movimentar o mercado. A próxima janela de transferências vai ser aberta no dia 2 de junho. Atlético e Grêmio foram os primeiros clubes a sondar a situação do jogador antes de ele deixar a Toca da Raposa. Nessa sexta, depois de o Cruzeiro confirmar que rescindiu com o atacante, o time gaúcho desistiu da negociação. Os vencimentos do jogador, que eram pagos pelo Cruzeiro, foram considerados superiores ao atual teto do praticado pela direção do Grêmio, segundo apurou a reportagem. A cúpula do Atlético pretende contratar ao menos 3 jogadores na janela de meio de ano. A princípio, o Galo busca 2 atacantes e um zagueiro. Os nomes avaliados são mantidos em sigilo. A diretoria atleticana vai seguir com o planejamento estabelecido pelo clube sem estourar o orçamento, de acordo com a fonte ouvida pelo GE. Dudu fez apenas 5 partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e pode jogar por outra equipe na competição. O mesmo vale para a Copa do Brasil, pois o jogador não foi relacionado para enfrentar o Vila Nova na quinta-feira. No caso da Copa Sul-Americana, como jogou pelo Cruzeiro na fase de grupos, Dudu pode ser inscrito por outra equipe para as oitavas de final ou os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores. No entanto, Dudu só vai poder ser inscrito por outra equipe brasileira na janela de transferências extra, criada para a Copa do Mundo de Clubes, entre os dias 2 e 10 de junho. Na quarta-feira, em Belo Horizonte, André Cury, empresário de Dudu, se reuniu com Paulo Brax, executivo de futebol do Atlético. As duas partes não revelaram o teor do encontro, afirmando que as conversas trataram de assuntos de mercado. Beleza, pessoal. Essa notícia é uma notícia que saiu há 3 horas atrás do GE. Entenderam? Sobre como que já está avançado o Dudu no Galo. Vamos voltar isso de novo aqui. Vamos escutar e agora vamos pausando
pra gente comentando, porque tem muita informação nessa notícia aqui. Tem muita informação aqui, mano. Vamos tentar destrinchar essa notícia aqui. Mas eu já vou pedindo aí, irmão, deixa um likezão aí para poder fortalecer e comenta aí o que que você acha disso. Atlético Mineiro e Dudu discutem salário e tempo de contrato para fechar contratação. Ok. O Atlético e o Dudu já estão planejando já o salário e o tempo de contrato. Representantes do jogador sinalizam redução salarial para concretizar transferência. Duração do vínculo pode travar conversas. Por André Ribas e Joana de Assis, Belo Horizonte, São Paulo. 3 de maio de 2025. Foi A agora. diretoria do Atlético Mineiro e representantes do atacante Dudu, livre no mercado depois de rescindir com o Cruzeiro, têm negociações avançadas para fechar a contratação do jogador. As conversas se resumem a 2 temas: salário e tempo de contrato. De um lado, o Atlético demonstra que não está disposto a arcar com as cifras milionárias pagas pela equipe Beleza. rival para contar com o Dudu. Tá. Do outro, os representantes do jogador sinalizam com a redução dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, pois enxergam com bons olhos a transferência. No entanto, as conversas entre Atlético e os procuradores de Dudu podem travar ao se discutir a duração do novo contrato do atacante. O vínculo assinado com o Cruzeiro se encerrava no fim de 2027. De acordo com as fontes Até 2027. Então nós estamos em 25. São 2 anos de contrato. No Cruzeiro ele tirava 2 milhões. O Atlético deve bancar aí ainda 1 milhão, né, cara? 1 milhão ainda eu acho muito. pela Mas vamos reportagem, lá. o prazo contratual deve ser o mesmo assinado no clube rival. Os negociadores do Galo não pretendem entrar em leilão, aumentando os valores oferecidos. Ok. Desde que foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim, no sábado passado, o nome de Dudu passou a movimentar o mercado. A próxima janela de transferências vai ser aberta no dia 2 de junho. Ok. Atlético e Grêmio foram os primeiros clubes a sondar a situação do jogador antes de ele deixar a Toca da Raposa. Nessa sexta, depois do Cruzeiro confirmar que rescindiu com o atacante, o time gaúcho desistiu da negociação. Os vencimentos do jogador, que eram pagos pelo Cruzeiro, foram considerados superiores ao atual teto do praticado pela direção do Grêmio, segundo apurou a reportagem. A cúpula do Atlético pretende contratar ao menos 3 jogadores na janela de meio de ano. Pera aí. Então aí já tá mudando um pouco aqui. Até aqui eles estão falando do Dudu então, né? Sobre esse cara que o Atlético tá indo buscar. E o Atlético vai buscar, no caso, mais 3 jogadores para a janela do meio do ano. Sobre o Dudu, eu tenho até um vídeo aí no meu shorts aí falando, não, acho que tá no TikTok até. Quando ele fez aquela gracinha da Leila lá. Aí você lembra, tem até um meme aí do tia Valkyria. Vocês lembram disso, né? Eu coloquei a fotinha até dele lá e a da tia Leila. E, tia Valkyria, vai! É esse mesmo vídeo. Esse é o cara que o Atlético tá indo buscar. Né? Que agora que tá em baixa, tá com sede de gol. O Dudu, depois da cirurgia, ele não jogou no Palmeiras em momento nenhum. Ele não foi titular em momento nenhum. Aqui no Cruzeiro ele começou a jogar porque a qualidade do elenco do Cruzeiro é mais ou menos a qualidade do elenco do Atlético, irmão. São jogadores medíocres, medianos. Segundo escalão ganhando como primeiro escalão, que eu volto a bater na tecla. Se você tem jogador ruim, você vai usar. Se tem jogador bichado, você vai usar. Se você tem jogador que não resolve na hora que tem que resolver, você vai ter que usar, irmão. Né? Só que o Atlético, com essa loucura, é aquilo, né? O barato que sai caro, o Atlético ama fazer isso, o barato que sai caro. Nada que foi prometido está sendo cumprido pela diretoria do Atlético, que 2025 seríamos uma potência. Tamo aí, ó. Olha o que a gente está trazendo. Ó, mais um refúgio que está com sede de ganhar, de vencer. Tá vindo pro Galo, eu vou ter que apoiar só porque tá vindo. Se fizer gol, lá na frente eu agradeço, irmão. Mas fora isso, não tem disso. Tem que agradecer que é aquilo. O futebol é uma outra coisa que é impressionante, né, cara? É qualquer, assim, qualquer profissão do planeta, eu acho, na minha imensa burrice, eu imagino que assim, cara, se você faz um trabalho mal aqui, você não é recomendado para o próximo trabalho. Se você faz
uma comida ruim aqui, essa comida não vai ser recomendada para o próximo trabalho. Já o futebol não. Futebol você faz besteira. Cara, dois, três times atrás de você, leilão, jogador e querendo mais dinheiro em cima, cara. Como que isso sobrevive, irmão? Como que isso sobrevive? O jogador joga com nome. Nome. Porque os que entram não têm capacidade, cara. Não tem capacidade de entrar e mostrar os novatos. Mas também não precisa. Tava vendo aí a negociação do menino do América, já mudando aqui rapidinho aqui, só para poder pincelar aqui o que eu tô tentando falar. Tá suspenso porque o menino bom de bola, supostamente, e tem um salário de 40 mil, sub-20 do América Mineiro, salário de 40 mil, e não está satisfeito porque quer ganhar 100 mil, 120 mil. Não, quer ganhar 100 mil. O América fez uma proposta que ele pode ganhar até 120 mil se ele propusesse lá as metas para cumprir. Mas os jogadores têm capacidade de cumprir alguma meta? Não, não tem. Não tem. Não tem. Falta qualidade. Falta qualidade no futebol brasileiro, cara. É cada jogador que entra, é cada canela mais dura do que a outra. Parece que o jogador é tudo Pinóquio, tudo de pau, cara. A bola bate e espirra. É uma coisa absurdamente bizonha você falar com um jogador que ganha, eu vou falar isso o tempo inteiro, que ganha mais de 500 mil reais por mês, não sabe dominar uma bola. É como um açougueiro não tiver uma faca amolada, irmão. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. O churrasqueiro, você vai lá comer sua picanha lá, aquela do fim de mês lá do sal, fala, cara, vou comer aquele churrasco hoje. O cara que vai cortar sua picanha naquele show todo lá, a faca do cara tá cega. Esse cara é bom profissional? Não. É a mesma coisa que eu falo, jogador que escorrega dentro de campo. O cara nem a chuteira ele compra, ele consegue escorregar dentro de campo. Isso é vergonhoso, cara. Isso é vergonhoso pro futebol, cara. Desculpa, é muita loucura. É muita loucura. Mas voltando no Dudu, é esse o cara que o Atlético vai trazer. Esse eu vou chamar de refúgio. Ganhando ou não, é mais um que o Atlético vai trazer, cara. Que não aceita ficar no banco. É porque o Cuca pediu, que não sei o quê. Mas se o Cuca for embora daqui 3 meses, aí eu defendendo a diretoria, como que a coisa é toda bem bolada para ferrar o treinador. Mas se o Cuca vazar, o Dudu fica, irmão. Aí fala, não veio de graça. Não tem jogador que vem de graça. Não existe isso. Tem luvas, cara. Luvas. Ó, Dudu não ganha menos de 1 milhão no Galo. Mas será mesmo que no Brasil inteiro, cara, 240 milhões de habitantes, não tem um cara que... Não tem. Não tem, irmão. É meio complicado, parceiro. É meio complicado. Bora aí ver o restante dessa loucura, Essa notícia, tá? É do GE. Ela saiu agora há pouco. Quem quiser, mete confere nela lá. Mas eu só coloquei um leitor nela aqui. A princípio, o Galo busca 2 atacantes e um zagueiro. Os nomes avaliados são mantidos em sigilo. Quem que vocês acham? Escreva aí no chat aí. Quem que vocês acham que o Atlético vai trazer? Supostamente 2 atacantes e um zagueiro. É isso que a gente precisa? A gente não está precisando do meio de campo? A gente não está precisando ali do meio campista? Não é isso que a gente está precisando? Não tem muito atacante? Os que estão lá não servem, mas tem bastante atacante. O Igor Gomes é o quê? É meia? É atacante? O que ele é? Que ninguém sabe, nem ele sabe o que ele é. Então fica difícil, né? Fausto Vera para ser um primeiro volante, cara, não consegue. Não consegue. E o Fausto Vera, mano, não é engenheiro de obra pronta. Eu tenho um vídeo do Fausto Vera, lá dos donos da bola, do craque Neto, falando do Fausto Vera. Eu ficava vendo os corintianos, cara, soltaram foguete quando o Fausto Vera veio. A mesma coisa quando o Igor Gomes veio. Soltaram foguetes, porque eles não aguentavam mais. Se quiser, é só ver as lives do Barolo, cara. O Barolo, ele é grandão, um cara do São Paulo que faz live.
O cara, ele fala, o Igor Gomes não tem condições, não tem condições, o Igor Gomes apareceu no Galo. Fausto Vera no Galo. E o Galo, não satisfeito, resolveu agora buscar uma barca de refúgio do Palmeiras. E é isso, tá lá instalada lá dentro do Atlético Mineiro lá. E eles falam, é isso daí que nós temos pra você, torcida. Satisfeito ou não? É isso aí que nós temos pra você. Toma aí e ó, enche o estádio, porque nós vamos meter 800 conto aí de ingresso, 300 de estacionamento e o tropeiro vai pra quase 100. É mais ou menos por aí, rapaziada. É mais ou menos por aí. Aí você paga isso tudo, você vê a qualidade do futebol. Aí você pensa, vale a pena isso que eu tô assistindo? Se não, assiste uma Champions League aí, à tarde, antes da Copa do Brasil ou da Libertadores. Assiste uma Champions. Aí depois a gente fala de futebol, irmão, porque você até desanima, você vai dormir quando você vê o nosso futebol brasileiro. A lentidão que é e a amarra que os jogadores têm. É muita amarra e pouco futebol. Isso eu falo para 90% dos jogadores do futebol brasileiro. É muita amarra e pouco futebol. O que eles falam de confiança, eu falo que é amarra. Porque é o que eu falo, irmão. O jogador que não consegue dominar uma bola, para mim é o fim da picada. Vamos ver a notícia aqui. O Sérgio Henrique, essa diretoria do Galo é uma vergonha. Traz refúgio, infelizmente. É isso aí, irmão. É isso aí, Sérgio Henrique. Cara, é o que eu venho batendo. E você deve estar falando isso já, ó. Há tempos também. Há tempos. Só que a gente não tem voz, irmão. A gente não tem voz. Aí você fica escutando as entrevistas coletivas, os caras passam. Não é que os caras passam pano, cara. Eu falo isso também até covardia. Mas se o cara fizer uma pergunta, quer apertar qualquer treinador do futebol brasileiro, ele não volta mais. Ele não volta mais para poder dar entrevista. Alguma coisa vai acontecer com ele, né? É o nosso direito de o nosso direito de ir e vir. Ele é mais ou menos assim, né? Mais ou menos pelos cocos ou pelos cocos, não sei nem como que fala, mas isso não vem ao caso, irmão. Tá? Vamos terminar de ver aqui. E a Atleticana vai seguir com o planejamento estabelecido pelo clube, sem estourar o orçamento, de acordo com a fonte ouvida pelo GE. Dudu fez apenas 5 partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e pode jogar por outra equipe na competição. O mesmo vale para a Copa do Brasil, pois o jogador não foi relacionado para enfrentar o Vila Nova, na quinta-feira. No caso da Copa Sul-Americana, como jogou pelo Cruzeiro na fase de grupos, Dudu pode ser inscrito por outra equipe para as oitavas de final ou os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores. No entanto, Dudu só vai poder ser inscrito por outra equipe brasileira na janela de transferências extra, criada para a Copa do Mundo de Clubes, entre os dias 2 e 10 de junho. Na quarta-feira, em Belo Horizonte, André Cury, empresário de Dudu, se reuniu com Paulo Brax, executivo de futebol do Atlético. As duas partes não revelaram o teor do encontro, afirmando que as conversas trataram de assuntos de mercado. Pronto. Então, mano, praticamente está acertado. Vão socar a goela abaixo aí da torcida o Dudu. Pode ser, ele falou, né? O Dudu falando já agora. Ele falou que ele tá com sede, sangue nos olhos e tudo mais. Mas será que o corpo aguenta? A mente quer, mas o corpo vai dar conta? Será? Ele vai entrar no lugar de quem? Do Coelho, que é o nosso melhor jogador? Será mesmo que vai sentar o Coelho? Porque na direita o Coelho não joga. Nós já vimos. Ah, tá, para 3 competições é um jogador importante. Beleza. Eu viso muito o Campeonato Brasileiro, irmão. O Campeonato Brasileiro para mim é a base. É a base. Eu tenho que olhar ali. O time tá bom no Brasileiro? Beleza. Então o que vir agora em diante é lucro. Mas temos que lembrar, cara, a gente não pode sentar aqui, ó, e ficar pensando, ah, não, vamos ser campeão. Mano, na última rodada do campeonato ano passado, quase que nós caímos. Quase que nós caímos. A sorte nossa que o Atlético Paraná era muito incompetente. Muito mais do que a gente. E conseguimos ali fazer um golzinho ali e salvar a pátria. Mas por muito pouco nós quase caímos, cara. Por muito pouco. Foi por 2 bolas que passou assim, ó. Pá! Milímetros do gol do Everson. A gente ia cair. A diretoria fala que vai melhorar, vai melhorar, me saca 13, 16, não sei, e me traz 10. E agora supostamente vai trazer mais 3 refugos, né? Desses 10,
A gente só tá aí, mano. O Coelho e o lateral lá, o nosso lateral direito, que colocou o Saraiva no banco. Mas alguns jogos aí tá tomando o drible aí que não é pra tomar. O Natanael. Mas é aquilo, a torcida quando a gente abraça um jogador, isso vale pro Bernat também, que se fosse qualquer outro jogador, a paciência já tinha acabado há tempos. Que eu até escutei um cara que eu vou muito contra ele, que é o Thiago Fernandes, falando, né, mano? Ele falou, pô, o Bernat ele tem que acender uma vela todo dia pro Ronaldinho Gaúcho e falar, se não fosse você eu não seria nada. E eu tô começando a levar que isso é sério, viu, cara? Porque e a torcida tem uma paciência, a gente tem uma torcida, a nós, né? A torcida tem uma paciência com o Bernat que é impressionante, cara. Bicho, o Bernat não entrou no jogo contra o Marisol. Nós estamos falando do Marisol. O Maringá. O Maringá. Precisando. Não deu pra contar com o Bernat, irmão. Não deu. Não deu. E aí? Como é que a gente faz? Quem de vocês aí acredita que esse time vai ficar entre os 6 no Campeonato Brasileiro? Eu não acredito. Não é desejar mal. É simplesmente um planejamento que nunca teve no Atlético. Nunca, nem perto. Porque tem os empresários lá que pensam que sabem de futebol e é como nós, tão pouco sabe. O Pedrinho deixou uma deixa aí que o pessoal fala: ah, o Pedrinho é novo, tá aprendendo agora futebol. Eu acho que ele é o mais esperto de todos, que ele chegou e falou assim: opa, isso daqui, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Porque você vê aí, ó, nitidamente, ele, sendo errado, comprou o Dudu e viu que não deu certo, tá empurrando no Atlético, o Dudu. Tá ganhando 15 milhões, né? Porque era para ser 30 a multa rescisória, foi para 15, né? Mais ou menos por aí. E o Pedrinho já meteu ele e falou: não, peraí, tá errado isso. Se o jogador ganha X, mas o campeonato paga Y, não tá dando lucro aqui. Ele já foi lá e já meteu no microfone. Não, ele é inocente, ele não sabe de nada. Aí você vê o cara que é macaco velho do futebol me contratando o Dudu. Isso serve também para quem? O Gabigol. Para vários jogadores no futebol aí, cara. Vários que são. Que você olha assim e fala, cara, mas não pode, esse cara não pode. Tudo certo, tá certo. Se me der um salário, a você também, me responde aí. Você é um perna de pau do caramba. Tá. Do nada te oferece um salário. Aí, irmão, 200 mil por mês para vestir a camisa desse time. Você vai falar, não? Você é doido? Você vai falar, não? É claro que eu vou falar assim, com pressão ou sem pressão vai pingar 200 conto durante 5 anos. Aonde? Em que vida? Em que loteria eu vou acertar isso? É praticamente uma loteria por mês que esses caras ganham. Para reclamar também, de falar com a desculpa. Aí já entra a desculpa de viagem, logística e blá 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 e blá blá blá. Mano, você já fez o contrato ali, você já sabe que o time vai disputar tantas competições. Você já sabe, você assinou o contrato, ali é fama, tudo. Depois você não pode reclamar. Você não pode. E não pode vir um jornalista aqui também e falar assim: ah, você não pode comparar o cara que trabalha na obra com o cara que. Pode sim, pode sim. O cara lá trabalhando um pouquinho, ele trabalha 40 horas por semana, que é 8 horas por dia no mínimo de trabalho, sem contar o tempo que ele leva e gasta para chegar e levar. Como assim não conta? Como assim não pode contar? Ah, que o cara trabalha viajando. Ah, o cara vai de classe econômica ali, perde o voo, tá ferrado, é buzu, é aquilo tudo. Eu tô mentindo aí? Eu tô mentindo aí para nós que somos pessoas reais? Pra gente colocar um jogador no patamar que a gente quer colocar como super jogador. O jogador joga 3 jogos, estoura. Ah, mas é lesão, a gente não pode falar. Não, eu vou ter que falar, porque não tem. Na minha cabeça não entra. Você quer me colocar, você quer me vender que ele é um super-herói e ele não aguenta jogar 3 jogos. Se tem 70 jogos no ano, ele tá reclamando porque é demais, mas você não tá vendendo que ele é super.
Você tá me vendendo isso. Não só pra mim, pra torcida. Você vende isso. Que ele é um super hero. Porque você coloca o ingresso a 700 conto. Você coloca um estacionamento a 200. É uma sacanagem. É uma sacanagem para um país onde o salário é 2.000. Eu tô falando muito, tá? Eu tô arredondando tudo para muito. É muita covardia, irmão. É muita covardia com o cidadão brasileiro. Eu não tô falando nem só a massa. Isso é em todos os estádios. Todos os estádios. Aí você quer me vender que vocês pensam mesmo na torcida? Que vocês pensam mesmo? Cadê então vocês agora, sábado, para poder falar alguma coisa? E parar com essa bobagem de sigilo, sigilo, sigilo e sigilo. E que vaza, que vaza, que vaza coisa. Sempre assim, sempre vaza, né? Vocês não têm a hombridade de chegar no microfone e falar. Ah, é, porque se chegar e falar, o Pedrinho chega e fala, ele tá errado. Verdade, não pode, né? Tem que manter a hipocrisia, né? Tem que manter, ah, isso não pode, isso pode. Mete a verdade, cara, pros caras. Mete a verdade. Por que não fala por que o Dudu tá saindo do Cruzeiro de verdade? Né? Porque tentou derrubar o treinador. Será que ele não vai tentar derrubar o Cuca? Será que ele não vai tentar derrubar os companheiros dele? Será mesmo? Que é uma boa peça para encaixar porque o treinador quer? Mas não pode falar nada porque o Siga também lá ele não consegue colaborar com um jogador bom. Se o jogador é bom, o Siga não pode contratar, não tem essa capacidade. É difícil. É muito difícil. Ou vão falar também, né, que não tem dinheiro, sendo bilionário, que não pode. Então para que comprou? Então para que mexeu? Mano, é o que meu pai sempre falava. Ó, meu filho, se não for para fazer bem feito, não mete a mão para fazer. Não mete a mão para fazer, porque eu vou ficar muito pé da vida com você e vou te encher de soco. Era simples assim. Os anos 90 era muito 1 mais 1 é 2, irmão. 1 mais 1 é 2. Era muito mais simples, cara. Não é como hoje em dia, há mais, há disso. Desde que eu me entendo por gente, tem jogo segunda, domingo e quarta, domingo e quarta. Hoje em dia não pode porque tem muito jogo. Eu fico indignado quando o jogador fala isso, cara. Indignado mesmo. Mano, se você tem um salário, eu vou falar mesmo toda hora do seu salário, tá, jogador? Se você tem um salário acima dos 200, 100 mil, que já é surreal, nós estamos falando de Sul-América, irmão. Nós estamos falando de Sul-América, né? Não vamos longe. Não pode um time que ganha, eu vou citar o exemplo aqui do Maringá. Maringá foi o verde e preto, sim, da Copa do Brasil. Que a folha salarial é 740 mil reais por mês. Eu tô falando por mês, tá, rapaziada? A folha salarial. Não é de um jogador, não. É do elenco inteiro. Isso, o Fausto Vera, que é banco, ganha por mês no Galo. É surreal o jogador vir e depois meter essa pra mim e falar assim, não, porque o futebol hoje em dia é igual, não pode. Não pode. De jeito nenhum que não pode. Aí eu tenho que falar que é sorte. Sorte sua de estar lá. Porque tá na minha cara, eu tô assistindo, não tem ninguém me contando. Eu estou vendo o jogo. Pela televisão, pelo estádio, eu estou vendo. E eu tô vendo que vocês são perna de pau. Eu tô vendo que o outro time tem mais qualidade que vocês. Não, porque o time já tem 5 anos que tem o mesmo treinador. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma desculpa. Nunca a culpa é minha. Nunca é, cara. É pavoroso. É pavoroso. Bom, rapaziada, eu tô falando já tem 30 minutos sem parar. Vou pegar aqui o vídeo do Beto Guerra. Deixa eu ver se eu consigo meter ele aqui. Tá aqui. Tem uma propagandazinha aqui. E o Beto Guerra. E o Beto Guerra tá falando sobre o Dudu, né? Tem 15 horas que ele fez esse vídeo aqui. Todo mundo meteu há 15 horas essa informação, meteu ontem ainda. Tem aqui do Fanáticos. Vamos ver o que o Fanáticos,
Não, mas aqui eu quero ver a opinião do Beto do Guerra. É essa daqui mesmo. Bora lá ver. Tá, vamos falar sobre Júnior Santos. Assista até o final, tá imperdível. Deixa o like no vídeo. O Beto Guerra já Ajuda deixa demais aqui o no nosso esquema. trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, Onde ativa tá o sininho das tudo? notificações. Verifica aí se Desculpa você aí, tá rapaziada. inscrito ou não. Tá bom? Mas deixa aquele like, hein, gente, que ajuda demais. Tamo junto. Beleza, deixa o like Lembrando, aí também, né, deixa eu rapaziada. falar pra Quem vocês puder, da a audiência é Inplay, ó. bacana demais. Aproveite para você jogar com a gente nesse Fantasy Game. Vou adiantar aqui, Beto Sensacional. Guerra, porque eu quero que E você aí fale você lá vai do lá e Júnior joga, Santos. brinca. É muita preparação para o duelo diante do Juventude na segunda-feira, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileiro. Com lesão muscular, o atacante deu um Tá, passo depois a gente fala importante disso. sintético. Mas tá aí, Júnior Santos, então. Tá aos poucos, voltando aí aos treinamentos. Desculpa aí, rapaziada, né? eu tô Já aqui, eu tô fazendo a buscando, transição. não sai não que eu tô fazendo acredito esse que rolê. joga contra o Juventude na segunda-feira, mas quem acha, comenta aí. Vamos falar do Dudu, nós vamos falar primeiro, né, algo bem curioso. Depois vamos trazer a notícia bacana também aí Vamos pro lá. torcedor atleticano Escuta aí. que quer a chegada do Dudu no Galo. Mas antes, deixa eu falar pra você. Ô, mano, comenta aí. Você quer o Dudu no Galo? Só pra mim saber se eu tô muito louco, cara. Se eu sou muito contra, se é só eu. Mas comenta aí, mano, que eu quero muito saber qual é a sua opinião, É o velho. seguinte, ó, primeiro, limpa nome SA, tá? Com nome sujo, sem crédito, funciona 100%. E o Instituto Céspedes você já conhece. Ei, rapaz, que coisa, hein? Poucos minutos depois do Cruzeiro confirmar a rescisão do contrato, Dudu apagou todas as fotos vestindo a camisa do clube nas redes sociais, olha isso. Normal. O jogador é alvo do Atlético para fechar para a próxima janela de transferência. Isso aqui, gente, inclusive mata aquela discussão que tivemos na live, né? Quem viu aí a parte de resenha, que a gente ficou naquela discussão. Ele pode enfrentar o Cruzeiro agora, ele já pode ser inscrito? Não, ó, para a próxima janela de transferências, tá? Em fotos publicadas com a camisa do Cruzeiro desde dezembro do ano passado, quando assinou o contrato, Dudu fez elogios à torcida, agradeceu ao clube, em várias imagens usou maior de mina. Ei, rapaz, olha aí, Galo, bacana demais, hein, Galo? Tá aí, ó. Entre as imagens apagadas, havia toda a família dele com a camisa do Cruzeiro, além da celebração pelo dia da apresentação à imprensa, na Toca da Raposa, a torcida, Mineirão, Essa enfim. notícia foi No depois da caso rescisão, do Gigante né? da Pampulha, ele segurava um cartaz escrito: "O bom filho a casa torna", em alusão ao fato de ter sido revelado na Toca da Raposa. Olha aí, ó. Olha ele aí, olha aí. Ei, garoto. Ah, no tudo final bem. das contas, Isso levou é- 15 milhões, hein? Que coisa boa, hein? É, isso Tá aí, mano. Ó, mais uma propaganda, desculpa aí, rapaziada. Mano, quem puder, deixa o likezão aí também, só pra poder fortalecer. Tamo junto, ó, tá bonito de like, hein? Muito obrigado mesmo aí. E comenta aí, rapaziada. Dudu manteve todas as fotos do tempo em que defendia o Palmeiras, desde onde também saiu em litígio, principalmente com Leila Pereira. O atacante Isso aí. e presidente do clube travam batalha na justiça, inclusive. Aí tá falando da rescisão, né, que já foi inclusive divulgado pelo próprio Cruzeiro, enfim, mas tá aí, o Dudu, né, ele, tá aqui a parte da matéria aí que eu li no site do GE. O Dudu, ele apagou as fotos e também, olha que curioso, ele apagou também a foto daquela campanha contra o gramado sintético, ele também apagou. Então, tudo indica, né, gente, tá cada vez mais claro realmente, eu já vou trazer a notícia sobre isso, tá cada vez mais claro que Já o Dudu é do aí Galo. tá vindo Ele pro já é Atlético, do Galo, irmão. porque já tá pagando fotos com a camisa do Cruzeiro, né? Não fez isso com as do Palmeiras e agora também apagou até a questão do gramado sintético, né? Aquela campanha, ele também já apagou. E aí, o que você acha sobre isso? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Nós vamos pro final agora, que é o principal, a grande notícia aí. Nós vamos trazer, deixa eu só falar antes aqui da Bai Forminha Camisaria. Camisas masculinas com preço de embalagem realmente incrível, gente. Link na descrição. Ideia do Galo é anunciar o acordo nos próximos dias. Detalhes aqui, tá, então tá aí, ó. A informação. Ó, pera, Mas deixa eu na voltar matéria aqui, o peraí. estão em... Peraí, desculpa aí, deixa eu Vamos voltar lá. aqui. Tá aí, ó. André Hernan. Ok. Dudu e Atlético Mineiro estão em negociações avançadas. Foi o que nós acabamos de ver aí, rapaziada. Ideia do Galo é isso anunciar mesmo. o acordo nos próximos dias. Detalhes aqui, tá, então tá aí, ó. A informação, né? Bom, Mas na é matéria isso. o que diz basicamente é isso mesmo, tá? Que as negociações entre Atlético e Dudu estão avançadas. O meu amigo Tanaka até trouxe informação que o Grêmio estaria tentando atravessar essa negociação.
O Nicola trouxe uma informação que alguns clubes paulistas aí também estariam de olho, mas o Atlético não está somente de olho, né? O Atlético já avançou nessas negociações. Eu já trouxe aqui também, né, ontem, que o Atlético já estava ali discutindo com o staff, com o empresário do jogador, questão salarial, né? A gente acha que não, que tá ali, não, vamos esperar assinar, nada disso, né? Até porque a situação já estava muito tranquila, o Cruzeiro já queria ele fora mesmo, então não tinha muito essa questão de ética, meu Deus, não, o Cruzeiro nem ligava muito para ele estar negociando com outro clube, não, porque o Cruzeiro já queria ele fora, tanto é que hoje já conseguiu essa rescisão. Então, o Atlético já estava em contato, já estava negociando, Cuca ligando para o Dudu, né, convencendo aí os jogadores do Atlético, diz que até o Hulk mesmo, mas jogadores do Atlético ligando para o Dudu para convencer ele a vir para o Atlético, e as negociações aí, outros jornalistas, só para deixar claro também, alguns outros jornalistas, portais aí também trouxeram essa notícia de que a negociação está avançada, mas aí obviamente avançado não é fechado, né? Deixar claro, porque isso, vai que um clube aí oferece um salário maior fechado. E aí o Dudu resolve ir. Então, do jeito que ele é mercenário, ele né, tá irmão? avançado, até então ele está chegando no Galo, mas não chegou ainda, não está contratado. Mas assim, as informações dão conta que a chance é muito grande, é o clube mais interessado, já chegou antes, né? Para quem chega antes bebe água limpa, né? Então o Atlético chegou antes, já negocia forte com o staff do Dudu e ele vê com bons olhos a chegada ao Atlético, quer dar a volta por cima. O Tanaka trouxe essa informação também, né? Estarei com sangue nos olhos para dar a volta por cima. Vamos torcer, é o que nos resta aí, ele chegando no Galo, para ele conseguir dar essa volta por cima na carreira. Tá aí então, formação quentíssima, né? Negociações bem avançadas entre Atlético e Dudu, e nos próximos dias a gente pode ter aí, e eu digo o seguinte, fique ligado aí, porque a qualquer momento pode sair essa notícia, que está fechado, que está assinado, que está tudo acordado e que ele é jogador do Galo. Então fique ligado aí, porque a qualquer momento a gente pode soltar essa notícia. Vai sair daqui a pouco, porque já está muito avançado o Beto Guerra. Atlético, tá bom? Mas não está ainda. Então calma, vamos com calma, porque ainda tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, discutidas aí, mas está bem encaminhado. E aí, o que você acha? Dudu no Atlético, você gostou ou não? Comenta aí, deixe nos comentários, tamo junto, deixa o like. Isso aqui, ó. Ele já meteu um outro aqui também. Meteu um outro vídeo aqui também, que esse vídeo saiu a 5/2. Não, saiu ontem também. Tudo ontem. Então é isso mesmo, rapaziada. É isso daí mesmo que tá pegando. Aí vamos dar uma cubada aqui rapidão aqui, ó. Pera aí. Já é Jornal do Galo. Já pegou aí o vídeo aí dos donos da bola. Do Dudu. Só não vai avançar se o Siga não quiser. Tomara que não queira, né, Siga? Vamos ver. Colocar cláusula. Se agora. Colocar cláusula proibindo qualquer coisa é uma besteira. Não, mas é que teve aquela que o Atlético impôs pro Fred, o Fred perdeu e tá pagando aí todo mês. 20 e tantos milhões, tá. Diz não, que tá. 20 e tantos mil, não? 20 e tantos milhões. Rapaziada, quem tá. Não, por mês, eu digo por mês. Mil o quê? O Fred tá pagando, acho que R$1,700 por mês aí, dividiu. Só besteira. Rapaziada, quem tá chegando agora aí, deixa um likezão aí pra poder fortalecer o canal e já comenta aí, mano. Dudu no Galo, você aprova sim ou não? Eu quero muito saber a sua opinião, porque eu acho que eu sou o único contra. Eu também acho, se não serve pra mim, não pode servir pro outro. Bobagem. Mas enfim, o Cruzeiro não se apequenou nesse negócio de no rival não pode jogar. O Cruzeiro, não, joga onde você quiser, meu filho, assina aqui e tchau e benção. Então, os jogadores já ligaram para o Dudu, né? Informação que chega também, o André tá até me passando. Grandes jogadores, líderes lá do Atlético já ligaram e tal, de braço aberto, esperando o Dudu e tal. E o Cuca já conta com o Dudu. Inclusive o Cuca já está dizendo. Porra, velho, jogadores ligando, que loucura, né, Dudu, cara? Você vê que não tem rivalidade como eles passam pra gente, então é um né? plot twist maluco esse, maluco, né? Diante de cara, desde o início esse negócio com o Dudu foi muito cavernoso. Eu tô impressionado. Só uma dúvida rápida. Tem algum camisa 7 no Atlético? Quem veste a 7? Hulk. Ah, verdade. Será que o Hulk ligou pro Dudu e falou, eu abro mão da 7? É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim, hein? Scarpa. É Scarpa. Tem 77? Não. Então acho que pode ser Pierre.
77. Não, era o Correia, era o Correia. 77. Ah, não, era o Correia. Não, Pierre era 77. Não, era o Correia. Não, eu perguntei se tinha algum camisa Não, 7 no irmão. Atlético. Só um. Com a 5. Só tem um. Obrigado, rapaziada, que tá chegando e deixando amassa o like aí pra fortalecer. Desculpa aí a Te preocupa, a língua travada. honestamente, te preocupa que o Dudu, que foi problema desde o primeiro contato para a volta até agora, que isso possa levar algum tipo de já que o Valu citou a maçã podre que contamina, algum tipo de problema para o elenco do Atlético ou não? Boa tarde, Everton, amigos de casa. Me preocupa muito, porque o histórico do Dudu, desde o Palmeiras, já me incomodava. A vinda para o Cruzeiro, onde ele foi bem recebido. Né? Fizeram uma festa no Mineirão, ele e o Gabigol seriam a salvação, os grandes nomes do Cruzeiro. E aí, esse final que a gente está tendo aqui, através dessa notícia que você está trazendo, eu acho que me preocupa. Até porque, hoje, eu não acho que o principal problema do Atlético seja no ataque. Para mim, o problema principal do Atlético é no seu setor defensivo, é no seu meio de campo, é um time que precisa ter mais competitividade, principalmente no meio. Eu acho que o Atlético ainda tem um Júnior Santos para estrear, que ainda não estreou. Claro que precisa de contratar um atacante, precisa de um centroavante, mas precisa de volante, de zagueiro. E eu acho que é um investimento muito alto, salarialmente dizendo, para o Dudu. Como eu acho que o que se gastou para o Júnior Santos também é alto, para o que se gastou para o Rony é alto. O que a gente precisa destacar é que essa operação do Júnior Santos, mano, vai render 150 milhões de reais para ele no final do contrato. Querendo ou não, ficando ou não ficando. até os jogadores do Atlético querem. Eu não tô, é porque é o seguinte, como ontem o Thiago Fernandes disse aqui... O Cuca quer pra cacete. O Siga, tudo que o Cuca quer, o Siga barra. Eu não sei se o Siga vai barrar isso, então, assim, mas os jogadores do Atlético querem ele lá, já ligaram. Ó, eu não sei se Alguém entende isso, cara? Eu contrataria amanhã. Eu não sei se procede. Peraí, o novo Palmeiras, Eu não sei Scarpa, se procede a Menino. informação, mas recebi agora. Refugo do Palmeiras, né? Um novo refugo do Palmeiras. Então, Bota ótimo. aí. Então aqui, tudo Mas bem. o Breno Galante, Então, da Band de Minas, Thiago, não tá querendo. Mas tem opinião, Ele Thiago. garante que Aqui, não. A minha única... Sexta-feira aí é difícil. Aí é difícil. Desculpa. Mas ainda bem que é só nascer. Desculpa, Feriado emendou. O Breno Galante e o Everton Guimarães acham que não deve contratar. Vai ser um pack do Cebolinha. Eu também acho que não, irmão. Eu também acho que não. No discurso. Thiago, Hoje tá difícil. Deixa eu só Não te contar. distorce as coisas que eu falo, não. Eu questiono valores, irmão. Não questiono qualidade do jogador. é isso. Agora eu tenho dois questionamentos. Os valores e o comportamento. Porque se for para ir pro Atlético, para causar isso que tá causando no Cruzeiro, aí, bicho, aí o Atlético... Quem garante? Ô, Thiago, eu confio Quem garante plenamente que ele não no vai o causar? Cuca, que é pro time do Atlético, ele trouxe jogadores que têm ido muito bem. A minha única preocupação é alinhar o discurso do que a diretoria passa e do que a gente tá vendo aí agora. Esquece Deixa que a eu diretoria acabar de fala. falar, meu cara. Calma. Boa! Um pouquinho de ansiedade. A gente tem que acabar aqui. Vai, Galã! O pessoal faz Você o não é mal corte, educado desse faz o jeito, corte não. e coloca numa roubada. Quando Deixa a gente eu acabar de interrompe, você falar. não é mal educado mas desse é porque jeito, é não. hierarquia, né, meu cara? Entendi. Ele é o chefe, você não. Chefe o cacete, mano. Chefe é o que é Murilo. isso, rapaz? Aí, vamos parar aqui, vamos tirar o Se você quiser peitar, nós vamos. Eu topo. Vambora, então. Topo pra Vamos nós parada. dois. Vamos nós dois. Eu topo pra parada. Se Vamos nós quiser dois. peitar, Vamos nós dois. o último que peitou aqui vazou. E esse bigode aí, ô Thiago? Que isso, Nós só cara? temos daqui, né? Calma aí. Fala que não tá- Que isso, mano, desses caras? A única preocupação é alinhar o discurso da diretoria do Atlético com o que a gente está vendo. Porque se fala que, não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de Incoerente, né? 1.800 é um salário alto. Isso eu penso, até porque não é um jogador. Meu irmão, você tem... Meu irmão, é 1.800.000. Eu tô entendendo errado. Eu tô entendendo alguma coisa de errado aqui. Não tá aqui. É o Elton Novaes que nos hoje. Posso concluir? Entendi. A única preocupação é Breno alinhar o Zabola. discurso da diretoria do Atlético com o que a gente está vendo. Porque se fala que, não tem dinheiro para poder investir alto, você trazer um Dudu com um salário de Incoerente, né? 1.800 é um salário alto. Isso eu penso, até porque não é um jogador que você vai falar assim, vai chegar Que e vai isso, resolver cara? o problema do Atlético. Vamos pegar o histórico dele no Cruzeiro, ele resolveu o problema do Cruzeiro? Eu acho que não. Pode resolver o problema do Atlético? O problema do Atlético é uma junção de coisas. Eu só Isso, preocupo Galã. vai trazer o Dudu? Beleza. Então garante pra torcida que vai vir o Dudu, que vai vir um zagueiro, que vai vir um volante e um outro atacante. Dá essa garantia que tem o meu aval. Posso falar, Breno? Tem o meu aval aqui total. Se a diretoria
Não, eles confirmar deram. que vai Eles trazer deram. toda a Na proposta notícia que eu necessária, acabei porque de não dar dá, aí, ó. Se depois quiser, eu vir volto a assim, notícia pra vocês veio o escutarem. Dudu. não temos dinheiro para contratar um fulano. Deixa eu te falar um não sei- negócio. Porque a necessidade é iminente, Eu tá, posso gente? voltar. Precisa de um zagueiro? Precisa. Precisa de um volante, o meio de campo tá fraco. Aí eu vou trazer o Dudu. Só ataque não resolve o jogo. O principal é você não tomar gol. Não tomou gol? Aí você vai lá e marca. Você tem Hulk, você tem Coelho, você tem Rony e tem que cobrar uma melhoria deles no ataque. Eles têm Claro. que render mais. Gustavo O Rony Scarpa veio por uma também, nota tem até que agora, render não mais, estreou. cara. Então, O eu só Scarpa tô tem querendo que render colocar aqui mais. algumas prioridades, Thiago. É um baita jogador, Dudu? É. Mas no momento, eu não sei se seria o adequado pela questão financeira do Atlético que a diretoria tanto coloca. Só Peraí, isso. você vai É falar, isso. Elton, vai só dar É uma segurada isso. pra vocês dar um prestar um serviço aqui pra população. Já fala! É isso daí, o Breno Galante. É o que a diretoria quer pregar. Não tem dinheiro. Como assim, cara? Se esse salário, eu tô colocando aqui 1 milhão, aqui ainda é muito, cara. Como assim 1.800? Da onde saiu isso? O Hulk não ganha isso no Galo, não, cara. Que tá sendo o maior jogador em atividade no futebol brasileiro. Um cara com 38 anos. É absurdo. Elton Novaes. Agora eu também não quero falar. Vamos interromper? Vamos interromper. Mimizeiro. Interrompe todas Ó, as vezes. Sabe por que ele não quer Todas as falar? vezes que eu começo a falar, O cara se cala quando ele não tem argumento para Não, ele quer simples o argumento. O primeiro argumento é simples. Você quer O encher o Breno saco. fala sobre alinhar discurso de diretoria e realidade. A diretoria do Atlético não tem um discurso alinhado com a realidade desde 2022. O sócio majoritário da SAF do Atlético prometeu uma máquina em 2025. Boa. E a máquina que ele prometeu tem falta Tá aí, ó. de volante. Aí, ó. Tem Igor Patrick Gomes. como opção que não é nem usado. Esse é o sócio majoritário, o Rubens Menin. Prometeu uma máquina pro Atlético. Não, o Atlético vai ter uma máquina em 2025. Falou. A máquina que ele prometeu. Falou. Tá falado tem aí, eu falei isso Vera antes. como o primeiro volante. Inclusive, numa entrevista Então- pra nós aqui, o Rodrigo Caetano confirmou isso que você está Exato. dizendo. Portanto, não tem onda aqui. Então, HG, eu honestamente, assim, não tenho preocupação nenhuma do que a diretoria do Atlético fala. Porque eu sei que não dá pra escrever. O que a diretoria do Atlético fala, se você se escrever, amanhã ela perde a validade. Então, eu, Thiago, não tenho preocupação com o que ela fala. A preocupação seria o seguinte: como chega o Dudu do ponto de vista comportamental ao Atlético? Se do ponto de vista comportamental ele entender que ele em algum momento pode ser reserva, que em algum momento ele será titular, e que isso vai variar no decorrer do ano, maravilha, eu acho que o Dudu tem a entregar. Eu já falei isso aqui, quando o Dudu é sacado do time do Cruzeiro, é porque, de acordo com o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que está fazendo um baita trabalho, ele entendia que o trio, Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, não poderia jogar junto. E pra mim, quando ele é sacado, ele era o melhor do trio. O Dudu é sacado do time sendo o melhor do trio, naquele momento. Então, mas eu entendo a opção do Jardim, não tenho o que questionar, o Cruzeiro tem jogado bola, o time tem rendido, não dá pra apontar o dedo pro treinador. Ele tinha um plano e esse plano tem dado certo. Então eu não consigo hoje apontar e dizer que o Jardim estava errado naquele momento. Mas o ponto principal é, se o Dudu entende que ele pode ser reserva, que ele pode ser titular em alguns momentos, pra mim vale. Agora, eu não consigo preocupar, como o Brenão preocupa, de alinhamento de realidade com o discurso da diretoria, porque, como eu disse, o que a diretoria do Atlético, e quando eu digo diretoria, eu falo especificamente dos donos da SAF. Aliás, tem um dono da SAF, eu falei ontem aqui que eu achava que nenhum deles entendia de bola. Só para fazer um meia-culpa, eu acho que tem um que entende de bola e lamento que ele não esteja hoje tão atuante na SAF do Atlético. Mas só a gente vê que o time que ele tem consegue vender jogador por 70 milhões de euros, 20 milhões de euros, faturando dinheiro pra cacete. Quem? O Otávio, que era do Coimbra, o time que é administrado pelo Ricardo Guimarães, que pra mim é o único dos Zegs que entende mesmo de futebol, porque não à toa o Coimbra é superavitário, Coimbra vende pra cacete. O Coimbra consegue fazer as coisas... Vendeu o Otávio por quanto? Ele vendeu o Otávio, acho que por 15 milhões de euros à época pro Porto. Depois o Porto vendeu novamente e ele tinha 50%. E aí quando vendeu, ele ganhou algo próximo de 20 a 25 milhões Quem de que é o euros. gestor lá? É o Issa? É o Issa, o Issa entende muito de futebol. O Issa O Issa é bom tem pra meu cacete. respeito. Também tem o meu. Respeito. O Issa é bom pra Eu cacete. acho que tem um Esses problema. caras estão fora a do questão- Galo. A torcida do Atlético tem uma certa mágoa com o Ricardo Guimarães por causa do rebaixamento, naquela oportunidade. Mas o Ricardo Guimarães Vamos lá. Zeque Dias Soares. O Hulk tá jogando muito pior que o Dudu e ganha 2 milhões mensais. Mano, eu acho que o Hulk não ganha isso, viu, irmão? Eu acho que o Hulk não ganha isso. Mas eu tô falando, se ele ganha, é pelo mérito que ele tem pelo time. Ele não chegou ganhando isso.
Esse é o ponto que eu tô batendo. Eu tô falando que tá muito alto. Cara, o Deivinho ganha 900 mil no Fortaleza. Você tá me entendendo o ponto que eu tô querendo chegar, irmão? É mais ou menos por aí. Bom, até aqui, agora eles estão falando dessa parada. Pro pessoal que tá chegando aí, que chegou e não escutou, eu tenho aqui do GE essa notícia aqui, ó, de hoje, agora de manhã. Vou colocar aqui para vocês verem. Essa daqui, ó, escuta aí. Os nomes avaliados são Pera aí. Atlético Mineiro e Dudu discutem salário e tempo de contrato para fechar contratação. Representantes do jogador sinalizam redução salarial para concretizar transferência. Duração do vínculo pode travar conversas. Por André Ribas e Joana de Assis, Belo Horizonte, São Paulo. 3 de maio de 2025. Hoje. A diretoria do Atlético Mineiro e representantes do atacante Dudu, livre no mercado depois de rescindir com o Cruzeiro, tem negociações avançadas para fechar a contratação do jogador. As conversas se resumem a 2 temas: salário e tempo de contrato. De um lado, o Atlético demonstra que não está disposto a arcar com as cifras milionárias pagas pela equipe rival para contar com Dudu. Do outro, os representantes do jogador sinalizam com a redução dos vencimentos pagos pelo Cruzeiro, pois enxergam com bons olhos a transferência. No entanto, as conversas entre Atlético e os procuradores de Dudu podem travar ao se discutir a duração do novo contrato do atacante. O vínculo assinado com o Cruzeiro se encerrava no fim de 2027. De acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, o prazo contratual deve ser o mesmo assinado no clube rival. Os negociadores do Galo não pretendem entrar em leilão, aumentando os valores oferecidos. Desde que foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim, no sábado passado, o nome de Dudu passou a movimentar o mercado. A próxima janela de transferências vai ser aberta no dia 2 de junho. Atlético e Grêmio foram os primeiros clubes a sondar a situação do jogador antes de ele deixar a Toca da Raposa. Nessa sexta, depois de o Cruzeiro confirmar que rescindiu com o atacante, o time gaúcho desistiu da negociação. Os vencimentos do jogador, que eram pagos pelo Cruzeiro, foram considerados superiores ao atual teto do praticado pela direção do Grêmio, segundo apurou a reportagem. A cúpula do Atlético pretende contratar ao menos 3 jogadores na janela de meio de ano. A princípio, o Galo busca 2 atacantes e 1 zagueiro. Os nomes avaliados são mantidos em sigilo. A diretoria atleticana vai seguir com o planejamento estabelecido pelo clube sem estourar o orçamento, de acordo com a fonte ouvida pelo GE. Dudu fez apenas 5 partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e pode jogar por outra equipe na competição. O mesmo vale para a Copa do Brasil, pois o jogador não foi relacionado para enfrentar o Vila Nova na quinta-feira. No caso da Copa Sul-Americana, como jogou pelo Cruzeiro na fase de grupos, Dudu pode ser inscrito por outra equipe para as oitavas de final ou os playoffs com os terceiros colocados da Libertadores. No entanto, Dudu só vai poder ser inscrito por outra equipe brasileira na janela de transferências extra, criada para a Copa do Mundo de Clubes, entre os dias 2... Bom, então o Dudu só joga, se ele for contratado, ele só vai jogar no dia 2 de maio em diante, quando a janela de transferência do Mundial for aberta. Mas respondendo aí, meu amigo aí, Zedequias Soares, o Everson Guimarães disse que o Hulk teve seu salário aumentado para 2 milhões mensais na Band FM News. Sim, beleza. Não, tá de boa. Eu não tô falando que não pode, né? Já que eles querem pagar, eu tô falando que o futebol em si ele tá muito superfaturado. Mas o Hulk pode ganhar 2 milhões, como o Dudu ganhava 2,5 no Palmeiras pelo que ele fez. Só que ele foi pro Cruzeiro ganhando 2 milhões. Ele vai pro Atlético já ganhando 1.800, cara. Será que é o que eu falo? Um jogador de 33 anos vale a pena? 2 anos de contrato? Essa é a tecla que eu tô batendo, tá me entendendo, irmão? É isso. Não só ele, mas vários jogadores. Não pelo que fizeram, mas porque não fizeram ainda. Eles já chegam com um nome no clube. Um nome muito grande. E nessa parte eu acho que eu falo, o futebol, cara, você pode ir mal aqui nesse time, que o outro time vai te pagar mais. É o único trampo do planeta onde se você tiver mal, você tem a chance, você vai ganhar mais em outro lugar. Quando você sair daqui, você vai para um outro. É certo. É certo. Entendeu, mano? Esse é o ponto que eu tô batendo.
O futebol em si é muito caro. Muito, mas muito mesmo. E, rapaziada, é isso aí que eu tinha pra falar sobre o Dudu. Falei até demais, eu achei que eu ia falar só 30 minutos aqui, cara. Deu mais de 40. Vai dar 1 hora que eu tô falando aqui. Igual um papagaio. Não, claro que eu coloquei o vídeo pro corte aqui. Agora, eu vou dar uma olhada no que vai acontecer, né? Vou seguir olhando aqui, buscando. Eu vou dar um trampo ali rapidão. Também eu sou filho de Deus, né? Eu tenho que trampar, infelizmente eu não vivo de internet. Eu vou dar um trampo e vou ver as notícias todas. E mais tarde, quando eu voltar, eu vou fazer uma outra live falando sobre o jogo do Juventude e tudo que tá rolando, sobre essa repercussão toda. Zequedia Soares, a verdade é que o Hulk está velho, tropeçando na bola, caindo à toa, errando passe. Ele fez gol no último jogo, mas jogou muito mal. Mano, desculpa mesmo. Essas palavras suas aí, elas ficam aqui no meu pensamento quando eu tô vendo um jogo do Galo. É isso daí que eu penso quando eu tô vendo um jogo do Galo. Só que eu vou te ser bem sincero, irmão. Eu sou tão fã do Hulk pelo que ele deu ao Galo, irmão. Pelo que ele deu ao Galo. Né? Eu sempre falo, eu não tenho ídolo eu não idolatro nenhum jogador. Eu sou fã do Galo. Eu sou fã do Hulk. Né? Eu tenho um respeito muito grande pelo que ele representa. Tudo que ele fez até agora. Né? Hoje sim, desde o ano passado ele já tá arrastando, né, mano? Mas nós estamos falando 38 anos de idade, o cara tá jogando o fino da bola. É 38, irmão. Sabe? Com 38, a maioria dos jogadores pararam com 32, 34. Sim, eu também ouvi que ele Zequedia Soares, mas eu ouvi ontem que o Dudu aceitou abaixar o salário. Sim, sim, sim. Eu também tinha escutado isso. Né? Tanto que na reportagem aqui do GE não fala muito sobre o salário, fala sobre isso. Ele aceitou diminuir o salário. Fala sobre isso sim aqui. O lance é que o Breno Galante está trazendo aqui agora esse 1.800.000. Eu não estava esperando isso. 1.800.000 por mês. Tá entendendo? Porra, mano, é muita grana para uma diretoria que fala que não tem dinheiro. Né? E será que essa diretoria vai trazer o que realmente a gente está precisando? A gente precisa de meio de campo, cara. Precisa de zagueiro. Não dá, cara. O Júnior Alonso ali sozinho, ele não me passa confiança. Por mais que todo mundo goste, o Júnior Alonso não me passa confiança. É o Lianco, mas o Lianco é 3 jogos, no outro ele já vai estar suspenso. Né? Não vai ser um cara que vai estar aí atuando vários jogos. Vai estar suspenso ou lesionado. É certo, é fato. É fato, é bom, um ótimo zagueiro, mas já vimos do que ele é capaz de fazer dentro de campo. Ao ponto de eu ter que escutar um analista ou comentarista, não sei, falar que o Dudu, falar que o Lianco